Em uma sala fria e formal, onde currículos eram julgados mais pela capa do que pelo conteúdo, Amanda enfrentou um dos momentos mais humilhantes de sua vida. Com seus cabelos naturais presos de forma simples e vestindo roupas modestas, ela foi ignorada antes mesmo de abrir a boca. Risadinhas veladas e olhares de desdém mostraram que, para eles, sua aparência era mais importante do que sua competência. Porém, o que ninguém esperava era que aquela mesma jovem, anos depois, voltaria para aquela empresa, mas desta vez, de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Curioso para saber como essa história termina? Deixe o seu like agora, inscreva-se no canal para não perder nenhuma história inspiradora como esta e comente de qual cidade você está assistindo. Prepare-se, porque o final dessa história vai te surpreender e emocionar. Vamos lá! Isabela entrou no prédio elegante da empresa, sentindo o nervosismo crescer a cada passo. Seus sapatos, simples mas elegantes, ecoavam no corredor. Ela sabia que a entrevista seria um desafio, mas estava determinada a mostrar o seu valor. Ela, uma mulher negra com cabelos crespos e um look discreto, sempre teve que lutar mais para ser ouvida em um mundo que tendia a ignorá-la. Quando chegou à sala de espera, viu outros candidatos, todos brancos, bem vestidos e com ar confiante. Eles olhavam para ela com certo desconforto, como se ela não pertencesse ali. O momento da entrevista chegou. Ela entrou na sala e foi recebida por um homem e uma mulher, ambos com roupas caras e aparência impecável. Sentaram-se e começaram a conversa. O homem mal levantou os olhos do currículo enquanto a mulher, de sorriso forçado, apenas ouvia sem muita atenção. A entrevista parecia não ter começado bem. Fale um pouco sobre suas experiências anteriores, disse a mulher, de forma desinteressada. Isabela, com sua voz calma e decidida, começou a contar sobre seus projetos e experiências passadas. Mas, o que ela percebeu logo de cara foi o desprezo no olhar dos entrevistadores, como se sua presença ali fosse irrelevante. Apesar de suas qualificações, a mulher interrompeu, dizendo que haviam muitos candidatos e que ela seria contatada apenas caso fosse selecionada. Isabela sabia, naquele momento, que havia sido rejeitada, não pelas suas capacidades, mas pela sua aparência. Ela levantou-se, agradeceu educadamente e saiu da sala, com o coração pesado, mas com uma determinação silenciosa. Ela sabia que iria provar que seu valor não dependia da aceitação de ninguém. Após aquela entrevista, Isabela se sentiu perdida, mas não derrotada. Os dias passaram, e ela continuava sua busca incansável por uma oportunidade. A cada novo dia, a esperança se misturava com a frustração, mas ela se recusava a desistir. No entanto, as portas pareciam se fechar cada vez mais. Cada entrevista, cada tentativa de entrar em um novo emprego, ela sentia o mesmo peso sobre os ombros, o preconceito. Seus cabelos crespos, sua pele negra e seu estilo simples, mas elegante, pareciam ser vistos como algo a ser superado, e não uma qualidade. As empresas pareciam preferir um perfil padrão, um perfil que Isabela não se encaixava. Em sua casa, o espelho refletia suas dúvidas e frustrações. Sentada diante da mesa de jantar, ela revisava seu currículo, pensando em como poderia melhorá-lo, como poderia se adequar aos padrões do mercado. Mas, por mais que ela tentasse mudar, sentia que algo estava além do seu controle. Ela poderia mudar a roupa, o cabelo, mas o olhar das pessoas era o que realmente a afetava. Ela sempre teve a sensação de que as oportunidades passavam ao seu redor, como se não fosse digna delas. Sua mãe, uma mulher forte e batalhadora, sempre a aconselhou a nunca desistir, a acreditar que ela era capaz de muito mais do que o mundo lhe mostrava. O seu valor não é medido pelo que os outros pensam de você, filha. Ele está dentro de você, dizia sua mãe, com aquela certeza que só as mães sabem ter. Isabela sorriu, mas no fundo, sabia que a luta seria longa. Afinal, o mundo parecia ainda estar preso a velhos padrões. A cada nova tentativa, Isabela sentia que estava mais distante de seu objetivo. Aquele cenário parecia ser o mesmo, ela chegando a um escritório de portas fechadas, tentando vender suas ideias e habilidades, mas sendo recebida com olhares furtivos, um tratamento impessoal, como se ela fosse apenas mais uma em meio a tantos candidatos. Ela sabia que poderia ser mais, mas parecia que sua aparência a limitava. A angústia começou a tomar conta de seu peito. Aquela sensação de inadequação se tornou um peso constante, e o espelho já não refletia mais apenas a mulher que ela era. Ele refletia suas inseguranças, suas dúvidas. Mas uma noite, enquanto caminhava pelas ruas da cidade, com as luzes piscando ao seu redor, algo dentro de Isabela mudou. Ela não sabia exatamente o que era, mas sentiu uma chama acesa dentro de si. Ela parou na calçada, respirou fundo e encarou o reflexo de sua própria imagem em uma vitrine.
Ela estava cansada de tentar se encaixar. Era hora de se aceitar, de parar de procurar validação nas expectativas dos outros. Isabela sabia que a sua verdadeira força vinha de sua autenticidade, e não da sua tentativa de ser o que o mundo queria que ela fosse. Ela sorriu para si mesma, um sorriso que estava há muito tempo guardado. Ao voltar para casa, ela decidiu que, no dia seguinte, começaria de novo, mas agora com uma nova mentalidade. O mundo não poderia mais ditar quem ela deveria ser. Ela sabia que tinha um potencial imenso, e, mesmo que o caminho fosse mais difícil, ela estava pronta para enfrentá-lo. Se as portas continuassem a se fechar, ela abriria novas portas. Isabela não desistiria. O tempo passou e, embora a luta de Isabela continuasse, ela nunca desistiu. A cada novo desafio, ela se levantava mais forte. Foi em uma tarde chuvosa, meses depois de sua decisão de mudar, que ela encontrou uma oportunidade que jamais imaginaria. Era uma vaga para uma posição executiva em uma empresa de renome. Aquela vaga parecia estar fora de seu alcance, mas algo dentro dela a fez acreditar que finalmente era o momento. Isabela sabia que tinha uma chance única e não podia deixá-la escapar. Ela havia decidido ser ela mesma, sem medo, sem pedir desculpas por sua aparência ou por quem ela era. Ela preparou seu currículo e sua carta de apresentação com mais cuidado do que nunca. O dia da entrevista chegou, e Isabela estava nervosa, mas confiante. Ela escolheu um traje que expressasse seu estilo, com uma blusa de cor vibrante, um blazer estruturado e os cabelos naturais, cheios de personalidade. Ao chegar na empresa, o ambiente era imponente, mas ela manteve a postura, respirando fundo e acreditando que aquela era sua hora. Quando entrou na sala de entrevistas, o que ela não sabia era que o recrutador seria alguém de seu passado, um antigo colega da faculdade, Rafael. Ele a reconheceu imediatamente, mas algo dentro dele hesitou. Ele se lembrava de Isabela de uma época em que ela estava mais retraída, mais insegura, tentando se encaixar. Mas hoje, diante dele, ela estava diferente. Era uma mulher confiante, que havia evoluído de uma maneira que ele nunca imaginou. Seus olhos brilharam com a mesma intensidade que ele se lembrava, mas agora havia algo mais em sua postura, algo que o fez respeitá-la de uma forma nova. Rafael não pôde deixar de lembrar de como Isabela havia sido tratada na época da faculdade, quando, muitas vezes, ela não era escolhida para participar das oportunidades, ignorada pelos outros por causa de sua aparência. Ele se perguntava o que a motivara a mudar tanto, o que havia acontecido com ela desde então. O sorriso de Isabela agora era seguro, e seus olhos carregavam uma história de superação. Mas, apesar de suas próprias reflexões, Rafael estava ali para fazer seu trabalho e, apesar da surpresa, ele conduziu a entrevista com o profissionalismo necessário. Durante a conversa, Isabela falou sobre suas experiências, seus sonhos e suas ambições, e, mais importante, ela falou sobre como finalmente aprenderá a se valorizar. Ela sabia que agora poderia alcançar qualquer coisa, pois havia feito a paz com sua identidade. Rafael a ouviu atentamente, sem interrupções, absorvendo cada palavra com respeito. Ele se impressionou com a clareza e determinação que ela demonstrava. A confiança de Isabela era algo novo para ele, e ele sabia que isso mudaria tudo. Ao final da entrevista, Rafael fez algo inesperado. Ele a convidou para almoçar, para uma conversa informal. Durante o almoço, Isabela compartilhou mais sobre sua trajetória, sobre os obstáculos que superara, e sobre como a sociedade ainda não sabia reconhecer o talento e a força de mulheres como ela. Rafael, tocado por sua história, sabia que ela era a pessoa certa para o cargo. Mas, mais do que isso, ele sabia que aquela história era maior do que uma simples entrevista de emprego. Isabela recebeu a proposta de trabalho alguns dias depois, e sua vida mudou para sempre. Mas o que ninguém sabia era que, naquele encontro, Rafael também havia sido tocado pela sua coragem. A mulher que antes ele via como apenas uma colega de faculdade, agora era alguém que ele admirava profundamente. Ela havia se reinventado, e não era mais a menina insegura de antes. Ela era a prova viva de que a verdadeira beleza e a verdadeira força vêm de dentro. E naquele momento, ele entendeu que a aparência nunca foi o que realmente importa. O novo trabalho foi um marco importante na vida de Isabela, mas ela sabia que sua jornada estava longe de terminar. Como mulher negra em um ambiente corporativo de alto nível, ela logo percebeu que não seria fácil conquistar seu espaço. O olhar das pessoas ainda era, muitas vezes, carregado de desconfiança. Ela era constantemente observada de perto, como se tivesse que provar algo que outros, pela sua aparência, não precisavam provar. Mas, em vez de se abater, Isabela usou isso como combustível. Ela sabia que tinha uma missão. Não era apenas sobre conquistar seu lugar na empresa,
mas também sobre mostrar que a competência não tem cor, que o talento não se mede pela aparência. Cada desafio no trabalho, cada obstáculo colocado à sua frente, ela o via como uma oportunidade de mostrar seu valor. O caminho não foi fácil, mas ela se manteve firme, determinada a fazer a diferença. Foi em uma reunião importante, com clientes de alto nível, que Isabela teve a chance de brilhar. Ela apresentou um projeto inovador que havia desenvolvido junto com sua equipe, uma proposta ousada que poderia mudar a forma como a empresa lidava com o mercado. Quando começou a falar, sua voz, inicialmente hesitante, logo ganhou força e confiança. Ela sabia do que estava falando, e cada palavra que saía de sua boca era cheia de autoridade e clareza. Os olhares dos colegas e clientes começaram a mudar. Isabela estava ciente de que não seria aceita de imediato, mas acredite, ela já tinha experimentado aquilo antes. No fundo, ela sabia que estava fazendo a coisa certa. Era um projeto ousado, mas cheio de potencial. Ao final da apresentação, ela percebeu que os olhos de todos estavam sobre ela, não mais pelo motivo errado, mas pelo impacto que ela havia causado. Aquela reunião foi um divisor de águas. Rafael, que estava presente na reunião, observou tudo atentamente. Ele sabia o que estava em jogo para Isabela, e viu nela uma força e uma visão que poucos tinham. Ele não era mais o mesmo homem de antes, e aquela mulher diante dele não era mais a colega de faculdade tímida e insegura. Ela se tornará uma profissional de respeito, e ele a admirava profundamente. Ao final da reunião, Rafael a parabenizou, e a decisão sobre o projeto foi unânime. A proposta de Isabela seria colocada em prática. Mas o caminho para o sucesso não era apenas sobre o trabalho. Isabela também enfrentava críticas e fofocas nos bastidores, vindas de colegas que se sentiam ameaçados pela sua presença. A discriminação, embora velada, ainda estava ali, e ela sabia que enfrentava isso todos os dias. No entanto, ela já estava acostumada. Aquilo não a abalava mais. Ela sabia que o que estava fazendo ali era maior do que qualquer comentário maldoso. Ela tinha um propósito, e isso era o que a movia. Após a reunião, Isabela teve uma conversa com Rafael. Ele não apenas a parabenizou pelo sucesso, mas também a desafiou a continuar. Você tem mais dentro de você do que qualquer um pode imaginar, disse ele. Essas palavras marcaram um ponto de virada em sua trajetória. Ele havia se tornado mais do que um colega. Rafael se tornou alguém em quem ela podia confiar, alguém que, de maneira silenciosa, estava ali para apoiar sua caminhada. Com o tempo, Isabela foi conquistando o respeito de todos ao seu redor. Ela não só provou seu valor como profissional, mas também inspirou outros a questionarem suas próprias crenças. Ela se tornou a representante de um novo tempo, onde a aparência já não importava, onde a competência e o caráter eram o que realmente contavam. Isabela sabia que a luta ainda não tinha terminado, mas, agora, ela se sentia mais forte do que nunca. Ela havia conquistado um espaço, e esse espaço era dela para ficar. O trabalho de Isabela já estava se destacando tanto dentro da empresa quanto no mercado, mas ela sabia que o verdadeiro desafio estava em manter sua posição e continuar crescendo. No entanto, o que ela não esperava era que a transformação que estava vivenciando profissionalmente acabaria impactando sua vida pessoal de uma maneira que ela nunca imaginou. Os anos passaram, e Isabela foi sendo promovida dentro da empresa. Sua inteligência, dedicação e postura firme a tornaram uma das profissionais mais respeitadas, e ela foi convidada para dar palestras e conferências sobre seu trabalho e suas conquistas. A cada novo reconhecimento, ela sentia que seu trabalho estava finalmente sendo valorizado da forma que merecia. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de solidão começou a se instalar. Isabela se dava tanto ao trabalho, que acabava negligenciando a própria vida pessoal. Ela sabia que, para chegar até ali, havia feito muitos sacrifícios, mas agora, ela começava a perceber que, apesar de sua vida profissional florescer, sua vida pessoal ainda estava vazia. Amigos de longa data começaram a se afastar, e os relacionamentos românticos eram escassos. Em sua busca incessante pelo sucesso, ela havia deixado muitas coisas para trás, e isso começou a pesar em seu coração. Foi então que um dia, durante uma palestra que ela estava ministrando, Isabela teve um momento de reflexão. Ela estava falando sobre o poder da determinação e como foi importante para ela aprender a nunca desistir, mesmo diante das adversidades. Mas, no fundo, ela sabia que não estava sendo completamente honesta consigo mesma. O sucesso profissional não era tudo. Ela queria algo mais. Ela queria sentir que sua vida tinha um propósito completo, que o trabalho não fosse o único combustível para sua existência. Ao final da palestra, uma mulher se aproximou de Isabela. Ela parecia nervosa, mas, ao mesmo tempo, determinada. Eu sou sua fã.
Você me inspirou a seguir meu próprio caminho, e graças ao que você falou hoje, consegui conquistar um emprego incrível, disse a mulher. Isabela, com seu sorriso gentil, agradeceu e desejou o melhor para ela. Mas, ao ouvir aquelas palavras, ela se deu conta de algo fundamental. Ela estava tocando vidas, estava inspirando pessoas a lutar por seus próprios sonhos. Isso era algo que ela nunca havia imaginado que faria. Essa interação simples, mas significativa, a fez refletir sobre o impacto real que seu trabalho estava tendo. Isabela já não queria mais ser apenas uma profissional de sucesso. Ela queria ser alguém que pudesse transformar vidas de maneira ainda mais profunda, alguém que não fosse apenas um exemplo de perseverança, mas também de humanidade. Ela queria, de alguma forma, começar a ajudar outras pessoas, principalmente aquelas que, como ela no começo, não acreditavam no seu próprio potencial. A partir desse momento, Isabela decidiu que sua missão iria além do ambiente corporativo. Ela começou a investir tempo e recursos em programas de mentoria, especialmente para mulheres negras que sonhavam em entrar no mundo dos negócios. Ela sabia que, para mudar o sistema, precisava agir de dentro para fora, e ajudar outras mulheres a conquistar o que ela mesma conquistara era o próximo passo. Ela fundou um programa de mentoria que rapidamente ganhou visibilidade, e as histórias de sucesso começaram a se multiplicar. Mulheres que antes se sentiam invisíveis começaram a encontrar sua voz e seu espaço, tudo graças ao exemplo de Isabela. Com o tempo, Isabela aprendeu a equilibrar sua vida profissional e pessoal. Ela passou a valorizar mais os pequenos momentos e as relações que realmente importavam. O sucesso, para ela, não era apenas sobre alcançar metas, mas sobre ajudar os outros a se elevarem junto com ela. Ela sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente, mas agora estava em paz com as escolhas que fez e o impacto que estava causando no mundo. Isabela havia chegado a um ponto da sua vida em que sua jornada não se resumia mais apenas ao sucesso profissional. Ela se tornou uma referência, não apenas em sua área de atuação, mas também para aqueles que estavam à margem, lutando para ter a mesma chance. Ela era agora uma inspiração, não apenas por sua história de superação, mas também pelo impacto positivo que gerava em todas as pessoas que cruzavam seu caminho. Mas, como em toda jornada, a verdadeira recompensa não estava no reconhecimento público ou no aumento de seu patrimônio. A verdadeira recompensa de Isabela foi perceber que, ao longo de todos os anos de trabalho árduo, ela havia encontrado a verdadeira razão de sua existência: fazer a diferença na vida dos outros. O programa de mentoria que ela criou havia transformado a vida de inúmeras mulheres negras e também de outras minorias, oferecendo a elas não só a possibilidade de entrar no mundo dos negócios, mas de encontrar sua voz, seu espaço e sua autoestima. As histórias dessas mulheres começaram a se espalhar pelo Brasil, e logo, a iniciativa de Isabela era reconhecida não apenas localmente, mas em nível nacional. Mas o maior presente de todos veio em uma noite fria de outono. Isabela estava em uma grande conferência, compartilhando sua história com milhares de pessoas. No final da palestra, uma jovem se aproximou dela. Eu sei que você provavelmente já ouviu isso 1000 vezes, mas eu preciso dizer. Eu sou de uma pequena cidade no interior do Maranhão, e há alguns anos, eu era como você, sem voz, sem esperanças. Mas depois que vi você na TV, eu percebi que poderia fazer algo com a minha vida também. Hoje, eu sou gerente em uma grande empresa de tecnologia. Tudo isso, graças ao seu exemplo. Você mudou a minha vida. A jovem não sabia, mas suas palavras eram um reflexo de tudo que Isabela havia buscado durante todos aqueles anos. Mostrar para as pessoas, especialmente as mais marginalizadas, que elas eram capazes de realizar grandes feitos. Para Isabela, aquelas palavras eram mais valiosas do que qualquer prêmio ou reconhecimento que ela já houvesse recebido. Ela sorriu com os olhos marejados, tocada pelo impacto real que sua trajetória havia causado. Quando a jovem se afastou, Isabela ficou ali, sozinha no palco, olhando a plateia cheia de rostos, alguns desconhecidos, outros familiares. Ela sentiu, pela primeira vez, que havia cumprido sua missão. O que começou como um sonho de superar as dificuldades pessoais, transformou-se em uma causa para ajudar outros a também superarem os desafios da vida. Ela entendeu que, embora os obstáculos fossem grandes, as recompensas vinham da jornada, da luta constante, da capacidade de mudar as realidades ao seu redor. Isabela estava completa. Ela havia conquistado muito mais do que uma carreira de sucesso. Ela havia conquistado a habilidade de tocar vidas e deixar um legado de mudança. Agora, mais do que nunca, ela sabia que não era mais apenas uma mulher de sucesso. Ela era, sem dúvida alguma, uma mulher de propósito.